O marketing digital ainda funciona em 2025? Ainda vale a pena investir em profissionais de marketing, estruturar a sua empresa para o marketing digital, ou ter o marketing digital como uma solução de fonte de renda? Nesse vídeo aqui eu vou responder se o marketing digital morreu, qual é o nosso contexto atual, as novidades e os erros mais comuns. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Então vamos lá. O marketing digital morreu? Pessoal, o marketing digital não morreu e o marketing digital ele só vai morrer quando o digital morrer. Então, o que isso significa? Para eu explicar essa frase, a gente precisa separar, né, o que o marketing digital, né? Então, o que é o marketing? Marketing é uma ferramenta mercadológica que foi criada na Revolução Industrial, onde as empresas foram se profissionalizando. Então, eles começaram a criar técnicas para vender para os clientes. Então, esse é o início. Então, como que eles faziam isso? Através da comunicação. A comunicação no boca a boca, ou no jornal. As empresas compravam publicidade dentro dos jornais para influenciar ali, para mostrar, para provar que as vantagens de adquirir o produto ou serviço. Então, basicamente, essa é a essência do marketing. O digital, ele vem com o advento das tecnologias, que nem hoje as tecnologias foram se popularizando. Então, hoje temos os smartphones, nós temos a internet, né, com Wi-Fi. Então, o marketing foi adaptado foi evoluindo com essas novas tecnologias. O marketing tradicional ainda existe, ainda funciona. Então, a frase que fala que o marketing digital ele só vai morrer se o digital morrer, o marketing, no geral, ele também só vai morrer se as pessoas morrerem. Quando não tiver mais ser humano, não vai ter mais marketing, porque o processo de marketing tem a variável humano, tem a variável pessoas. Então, o digital, além de ter a variável pessoas, a variável de tecnologia, a variável digital também precisa dessa variável para que aconteça o marketing digital. Então, o marketing digital não vai morrer, o marketing digital só vai morrer quando o digital que a gente conhece hoje morrer. Então, conforme as tecnologias vão passando, pode ser que o nome não seja mais digital, pode ser que seja outro termo, mas aí vai ter mais uma evolução, vai ser marketing tarará. Então, o marketing sempre vai existir, o marketing digital sempre vai existir, desde que tenha os componentes para essas ferramentas funcionarem. Então, eu expliquei essa frase, né? Expliquei o que é marketing digital e basicamente expliquei como que ele funciona. O marketing lá atrás, como eu expliquei, ele funciona, ele tem como objetivo tem como objetivo até hoje as empresas mostrarem, influenciar as pessoas para adquirir o produto ou serviço. No digital, como que funciona? A premissa é a mesma, o objetivo final é influenciar, mostrar que o seu produto ou serviço é a melhor opção para aquela pessoa naquele momento. Porém, nós temos vai abrindo vários leques dentro do digital, porque as pessoas estão usando hoje o WhatsApp, as pessoas estão usando rede social, as pessoas estão dentro do YouTube pesquisando coisas, as pessoas estão no Google pesquisando, as pessoas estão acessando sites, as pessoas estão vendo notícias, as pessoas estão no Telegram. O marketing digital, ele precisa, né, para ele ser completo, ele precisa que tenha um produto ou um serviço e aqui no meio tem a ferramenta, o veículo ou a tecnologia que vai intermediar para chegar no público final, que é o público-alvo. Então, por exemplo, eu vendo para facilitar aqui a Netflix, que é o serviço de assinatura. O serviço o serviço de assinatura, aí eles vão usar a mídia, notícias falando que as ações da Netflix estão subindo, isso ajuda a influenciar, porque as pessoas querem contratar uma empresa que seja uma empresa confiável. Então, quando saem notícias falando que as ações da Netflix estão cada vez subindo, valorizando, isso ajuda a influenciar as pessoas a tomar a decisão de assinar. Fora isso,
contrata influenciadores para fazer publicidade, contrata agências de publicidade, agências de marketing para pegar aquela mensagem, pegar aquela promoção específica e divulgar no YouTube, no Facebook, no Instagram, divulgar no TikTok e para aí sim chegar aqui no público que é o público final. Então, basicamente é uma solução, um produto ou serviço, aí tem as ferramentas digitais, o YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, e-mail, ferramenta de SMS que faz disparo no SMS para chegar até o público final. E só que eu até escrevi aqui que é importante lembrar que o marketing digital não é para todo mundo. Porque como que eu expliquei, o marketing digital ele precisa de duas variáveis, né? Que são as pessoas e o digital. Só que hoje não é todo mundo, por mais que a tecnologia está mais popular, não é todo mundo que tem acesso a um notebook, a um celular. Não só isso, para você conseguir fazer o processo de marketing, você precisa dominar a ferramenta, ou pelo menos saber o básico. Então, não é porque a pessoa tem um celular na mão que ela vai conseguir usar com eficiência. Então, o marketing digital não é para todo mundo. É lógico que existem casos que tem pessoas que têm um produto ou serviço e ela entra como sócio ou contrata uma pessoa para cuidar da parte do digital, uma pessoa que domina, uma pessoa que conhece o mínimo ali para usar essas ferramentas para chegar no público-alvo. Quando eu falo aqui que não é para todo mundo, é nesse sentido. Ele precisa entender das ferramentas ou precisa entender o mínimo da ferramenta para que o marketing digital cumpra o seu papel. E qual que é o nosso contexto atual hoje? Hoje nós temos, cada dia que passa, nós temos novas empresas, porque com o digital hoje é muito mais fácil você, vamos dizer assim, ter uma empresa, porque hoje as pessoas têm acesso a conhecimento, tu entende que a premissa de uma empresa é você ter um produto ou serviço e gerar valor para a sociedade e a sociedade vai retribuir em forma pagando, né, para ter acesso ao produto ou serviço. Conforme o empreendedorismo foi se popularizando, as pessoas tendem a querer empreender, querer ter empresa. Então hoje a gente pode ver mesmo lá nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais sofisticado. Lá tem milhares de empresas, milhões de profissionais que oferecem serviço, oferecem produto. E o Brasil, não se compara com o mercado dos Estados Unidos, mas o Brasil tende, com o passar dos anos, a ter cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas se profissionalizando, mais serviço, mais produto. E com isso, conforme vai tendo muita demanda, as empresas precisam se destacar para conseguir atingir ali o público-alvo e convencer e influenciar que a solução e o produto dela é a melhor para aquela pessoa. Então, aí que entra aqui mais um tópico que eu coloquei, que é a questão da comunicação nichada. Então, hoje, nós temos milhares de pessoas criando conteúdo, por exemplo, no Instagram. Então fica mais difícil você chamar a atenção das pessoas porque as pessoas hoje estão no automático. Vai rolando ali o feed e muitas vezes não consome com consciência aquele conteúdo. Então só está consumindo ali, mas depois de 3 minutos esquece o que estava vendo. Então o efeito colateral disso e isso tem um efeito colateral no mercado que as pessoas tendem a ter menos resultado porque não consegue prender tanta atenção da pessoa. E aí, nesse sentido, a comunicação nichada ela faz toda a diferença. Então, por exemplo, se você é uma empresa de contabilidade especializada no agronegócio, então, se a sua comunicação, a sua comunicação no Instagram, por exemplo, ou no TikTok, for uma comunicação muito genérica, não vai impactar ali o seu público-alvo. Agora, quando você fala, você que é empresário da agronomia, entenda como o planejamento tributário pode aumentar a sua margem. Então, por exemplo, a mesma pessoa estando ali alienada, com essa comunicação ela vai, calma aí, eu sou empresário do agronegócio e eu quero ter mais margem. Então,
quando você tem uma comunicação nichada, a pessoa sai do automático e tende a prestar mais atenção. E também no nosso contexto atual, nós temos a questão a importância de saber analisar dados. Mais do que nunca, analisar dados, ler os números foi importante, principalmente hoje com a tecnologia, o tanto de dados que hoje é gerado pelas plataformas, então você tem número para tudo. Você tem retenção do usuário no seu vídeo, tem métricas específicas para você analisar a eficiência do seu tráfego pago, tem métricas específicas para você analisar a retenção dentro do seu conteúdo, se o seu conteúdo está atrativo ou não. Então, tem dado, a taxa de clique, quantas pessoas clicou no seu anúncio, clicou no seu vídeo do YouTube, quantas pessoas abriu o seu e-mail. Então, é importante analisar e saber interpretar os dados para tomar decisão mais assertiva. Aqui, referente às novidades. Como provavelmente todo mundo já está acompanhando aí as notícias, as empresas valendo trilhões de valor de mercado, que nem a Nvidia, que, se eu não me engano, é a primeira empresa a ter mais de 1 trilhão de valor de mercado. Então, essas empresas, elas estão se valorizando por conta do nosso contexto de inteligência artificial, que essa tecnologia está cada vez mais eficiente e, como consequência, os resultados que ela traz, isso traz mídia para os canais, para os jornais, em TV aberta, que vem trazendo notícias falando sobre a eficiência da IA. Isso chama a atenção das pessoas, as pessoas começam a pesquisar mais, isso vira um ciclo, né? Porque quanto mais a IA, essa tecnologia está eficiente, mais vai gerar interesse dos grupos midiáticos falar sobre isso e chega até a população, chega até a massa começa a saber das vantagens e começa a ir atrás de soluções de IA para aprender a melhorar, a usar para a sua empresa, ou aprender para melhorar a eficiência de sistemas pessoais que a pessoa usa, ou cria produtos ou serviços voltados para inteligência artificial. Então, além da questão da IA, que hoje é o que está em alta, tem também a questão do mercado de Creator Economy, que basicamente é a economia do criador, né? O criador de conteúdo. Que nem a questão dos influenciadores, porque hoje tem muito influenciador que ganha milhões de contrato, de publicidade. Temos aí até casos que chegou na mídia, né? A questão do Luva de Pedreiro, que teve contrato e teve um contrato com o empresário dele, depois deu problema e deu multas milionárias. Jogadores de futebol, né? Que nem Neymar, com os contratos milionários que ele tem, né? Com a imagem dele. Então, por que isso é uma novidade? Eu acho que é muito importante a gente ficar de olho. O humano influencia o humano. Ainda mais agora que com a questão das inteligências artificiais que estão fazendo atendimento. Hoje a gente vê no Instagram as inteligências artificiais criando imagem, criando vídeo. Então, cada vez mais a questão humana vai ser mais valorizada, porque vai ser uma coisa... As pessoas vão querer, né, conversar com o humano, e isso mais do que nunca vai se destacar. Então, é lógico que quando aparece um vídeo lá no Instagram, que é um vídeo que é quase, por exemplo, um cavalo correndo e batendo no carro, e você acha que aquilo é real, um atropelamento real, e a IA, primeiro momento vai te chamar a atenção. Mas quando isso muitas vezes é meme, não tem um efeito comercial prático, né? No sentido de influenciar a pessoa a adquirir um produto ou serviço. Só se for uma publicidade de seguro. Conforme os influenciadores vão criando conteúdo,
não só influenciadores, né, mas eu falo assim, todo mundo que cria conteúdo tem um viés, tem uma ideologia e está, de certa forma, expressando aquela ideologia e vai impactar a pessoa. E se a pessoa se identificar com aquela ideologia, com aqueles argumentos, a pessoa vai ser influenciada. Mas hoje nós temos os profissionais que são os influenciadores, né? Tem embaixadores, que são pessoas que não criam tanto conteúdo, mas são autoridades em um assunto específico. Então, isso é uma coisa que eu acredito que vai crescer cada vez mais. Então, muitas vezes é melhor você ter uma influenciadora da sua cidade, você fazer parceria com a influenciadora da sua cidade, que as pessoas conhecem ela, e fazer uma parceria com ela, ela falando o seu serviço, o seu produto, e pega esse conteúdo e impulsiona nos anúncios no YouTube, impulsiona no TikTok, impulsiona nas redes sociais, que a junção do influenciador mais o tráfego pago, né, os patrocínios, vai potencializar mais a sua mensagem. Então, eu acredito que isso são... não que são novidades, né, mas eu falo que IA faz tempo que existe, pessoas criando conteúdo no Instagram também faz tempo que existe, porém são coisas que estão ficando cada vez mais sofisticadas. São assuntos que daqui para frente eu acredito que vai ter muito mais importância, principalmente na questão do marketing digital, que lembrando, né, o marketing digital tem a variável produto-serviço, as ferramentas que faz e a pessoa, né, que é o público-alvo. Então, eu acredito que a IA e esses influenciadores vão ajudar a esse processo de marketing digital ficar cada vez mais eficiente. Tá? E por fim aqui, os erros mais comuns. Então, muitas vezes as pessoas entram no marketing digital achando que, vamos supor, a empresa faz 10 anos que existe ela é muito conhecida, porém o dono da empresa contrata ali uma pessoa para criar o Instagram, para ficar fazendo umas postagens, só que em 6 meses não passa de 1.000 seguidores, não passa de 500 seguidores. Então, aqui é uma questão de alinhamento de expectativa, porque não é só você contratar uma pessoa para criar o perfil do Instagram e criar a postagem que vai atingir 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, não. Isso é estratégia. Às vezes aquela pessoa não tem expertise, não tem experiência para fazer conteúdos para atrair seguidores, né? Então, outra coisa que alinhamento de expectativa que eu vejo é pessoas querendo terceirizar a estratégia do marketing digital para agências. A agência, essas empresas terceiras que não está dentro da sua empresa, não está debaixo da sua visão como empresário, essa agência geralmente o ideal é contratar as agências para executar a sua estratégia, não para ela criar estratégia. É lógico que a agência, por ela ter experiência de mercado, ela pode ajudar a deixar essa estratégia mais executável, porque não adianta você passar uma estratégia eu quero, no final de 2025, eu quero quero vender, sei lá, bater minha meta de faturamento, sei lá, faturar 2 milhões no mês até dezembro de 2025. Tá, esse é o seu objetivo. Aí só que a agência vai ver a estratégia para executar, ela vai ver que não tem lógica, porque talvez o seu faturamento médio é 20 mil reais mês. Então, muitas vezes a agência pode alinhar a expectativa com o empresário ali, falando, o que a gente pode fazer isso, vamos primeiro estruturar isso, porque a gente estruturando isso, a gente vai ter a gente tendo mais produto, mais serviço, a gente vai conseguir aumentar nosso faturamento de pouco em pouco. Então isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que o marketing digital, por ele ser um facilitador, porque hoje você consegue impactar, comunicar com 1.000 pessoas facilmente, através do tráfego pago, através da rede social, através do próprio do orgânico, né? Às vezes o Instagram tem 10 mil seguidores e posta um stories ali e impacta 1.000 pessoas. Mas se não tiver pessoas no orgânico, tem também
como você impactar 1.000 pessoas através dos anúncios online. As melhores pessoas para falar se aquela estratégia, se aquele plano que você tem se aquela visão é executável no tempo que você quer, as melhores pessoas para orientar você, empresário, nisso, pessoas que já têm resultados, pessoas que já estão no campo de batalha, pessoas que já atingiu esse resultado que você quer, ou estão perto de atingir, ou tem um método que é validado para chegar naquele objetivo. Então, isso são erros que eu vejo na parte de prestação de serviço. E na parte de produto, erros que eu vejo é a pessoa que está focando só em vender, então tem aquelas promessas, aquelas ofertas que são... que hoje é chamada de oferta black, né? Oferta que é mal vista pelas plataformas, que é muitas vezes as pessoas prometendo quase um milagre, né? Então, isso é ruim porque a pessoa pode comprar no primeiro momento, só que depois que aquela promessa quase milagrosa não for cumprida, o seu cliente pode se frustrar, pode falar mal da sua marca. Então, isso são erros que eu vejo no pessoal no marketing digital. E a dica que eu dou, né, nessa questão de erros, para você evitar esses erros na questão de expectativa, é sempre consultar alguém que já tem experiência para validar se aquela estratégia, se aquela ideia que você tem é executável, né? Esse é o primeiro passo. E é importante essa questão de ser executável porque às vezes você só tem 2 pessoas para te ajudar a executar, né? E talvez em outro cenário você poderia ter 15 pessoas para te ajudar a executar, né? Então, às vezes, a estratégia que você tem, ela só vai dar certo se você tiver 10 pessoas na equipe. Mas a sua realidade é que você e a sua esposa, ou é você e um sócio. Então, é importante você alinhar a expectativa em relação ao resultado com agências. Pergunta para a agência fala assim, tenho esse objetivo, essa estratégia, é executável, vocês conseguem me ajudar? Não é? Por que não é? Me ajuda a adaptar então, trazer aqui para a realidade, que aí você primeiro vai tendo poucos resultados, depois vai virando uma bola de neve e depois você vai galgando cada degrau aí na sua empresa, na sua estrutura, na sua empresa de prestação de serviço, ou no seu e-commerce, na sua empresa de venda de produto. E a questão da falta de conhecimento, né? Então, quando você não tem conhecimento, busca essas pessoas que já têm o conhecimento, têm a experiência, para você não se frustrar com o marketing digital. E eu acredito que isso são os principais erros, e as dicas que eu dei são dicas sensatas. Se você está na dúvida, procura alguém que já tem experiência, que você sabe que você pode confiar, às vezes a pessoa ali vai prometer, mas depois de 6 meses, 3 meses, aquele plano não está sendo executado. E depois fala, é porque eu tenho poucas pessoas aqui na equipe. Então, é sempre bom alinhar a expectativa nesse sentido, né? Do seu objetivo ser executável ou não. E é isso, pessoal. Então, o marketing digital não morreu, ele não vai morrer, ele só vai morrer quando o digital acabar. E se você gostou desse conteúdo, já me segue aqui nesse canal. Esse canal eu vou falar sobre marketing digital, vou trazer conteúdos nesse sentido. E já curte aí, já comenta o que você achou dos meus argumentos, se você tem um contra-argumento e o que você faz, se você trabalha com marketing digital, se você é empresário, se você contratou agência e se frustrou, ou se você contratou agência e eles te ajudaram a adaptar a sua estratégia para uma estratégia executável. Então comenta aí. Então, isso aí, pessoal, se inscreve aí. Eu vou começar a criar conteúdo aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.